Pois é, né? Que situação. A gente cansa de mostrar aqui nos nossos telejornais casos de violência sexual contra crianças e adolescentes. E, infelizmente, essa ainda é uma triste realidade. Para tentar identificar e conter casos de estupro de vulnerável, foi sancionada recentemente uma lei estadual que determina que maternidades, hospitais e cartórios informem ao órgão fiscalizador o nascimento de crianças de pais menores de idade. Ao vivo, vamos conversar com a deputada estadual Jó Pereira, que é a autora da lei e vai poder explicar melhor para a gente como ela vai funcionar. Deputada, bem-vinda, obrigada pela sua participação aqui. Quando a gente fala de órgão fiscalizador, a gente se refere a quem? Bom dia Sofia, bom dia a todos. A gente se refere ao titular da ação civil, né, da ação penal, que é o Ministério Público. Essa legislação, ela traz a facilidade de investigar e de punir, né, as pessoas que praticam crimes de violência sexual, principalmente o estupro contra vulnerável. De acordo com o Código Penal, é vulnerável àqueles menores de 14 anos. Então, o Ministério Público vai receber, agora por lei é obrigado, dos cartórios, das casas maternais e dos hospitais, o registro de nascimento, inclusive também a certidão de nascido vivo, que é emitida antes do próprio registro de nascimento, para que ele possa apurar eventual prática de crime de estupro contra vulnerável, assim como está descrito dentro do nosso Código Penal. Isso é importante e mostra, Sofia, dentro dessa legislação que foi aprovada na Assembleia Legislativa, que nós precisamos intensificar esforços na execução de políticas públicas e de ações que sejam intersetoriais, que conectem os diversos órgãos e instituições na formulação dessas políticas públicas. Veja, nós estamos aqui conectando um equipamento de saúde, os cartórios de registro com o Ministério Público Estadual, no sentido de reduzir a subnotificação dos casos de estupro e no sentido de reduzir a impunidade, porque se nós reduzimos a subnotificação, nós vamos estar reduzindo a impunidade. Então, nesse sentido, a lei, além de como ela está posta, é necessária que o governo do Estado, que é o executor da política pública, ele divulgue, ele promova capacitação e interlocução entre todos esses órgãos envolvidos para que, na prática, ela venha combater essa violência, que é uma violência, como a gente viu no VT que foi transmitido antes do início da entrevista, é uma violência covarde que acontece dentro de casa, que a maioria das vítimas, 90% das vítimas são meninas, meninas negras da periferia. E isso, inclusive, intensifica e potencializa as diversas desigualdades e injustiças sociais que nós vivemos. Um crime praticado por quem tem, geralmente, uma relação de parentesco ou de amizade com a vítima ou com a família, e isso precisa mudar, essa realidade precisa mudar. Esses indicadores, e esse é um dos tantos indicadores em Alagoas que precisam ter a intensificação de esforços para a gente reverter. São indicadores sociais que nós há várias décadas já vivenciamos e que vem fazendo com que a esmagadora maioria dos alagoanos sofram em razão de indicadores sociais tão tristes, né, que dificultam a realidade das pessoas mais pobres, mas dificultam também o desenvolvimento econômico do nosso estado. E com esses registros, com essas estatísticas, a gente vai conseguir ter um cenário exato de como está a situação de estupro de vulneráveis em território alagoano, né? É uma maneira de juntar todos esses dados para fazer uma ação mais efetiva. Exatamente. Essa é a intenção, né? Juntar todos esses dados, e são dados muito importantes para que a gente possa dar visibilidade a esse crime que
por diversas razões, a vítima não consegue informar o crime às autoridades. Então, quando a gente fala de estupro de vulnerável, nós estamos dizendo que crianças menores de 14 anos, quando elas são mães ou pais, elas podem ter sido vítimas de violência. E essa subnotificação prejudica, inclusive, o diagnóstico e o planejamento de políticas públicas eficientes e efetivas. E essa interlocução, como eu falei no início, é extremamente importante para que a gente consiga, não só no caso desses crimes, mas também em outros casos, para que a gente consiga ser mais efetivo. E junto com isso, Sofia, nós precisamos também trazer o fortalecimento da política de educação, porque veja, se a gente tem uma educação pública transformadora, de qualidade, nós vamos empoderar essas meninas, nós vamos, inclusive, dentro da escola, e aí falando dentro do espaço institucional, que nessa pandemia as aulas ainda não retornaram. Dentro da escola, a escola é um espaço de identificação e de acolhimento das vítimas de estupro, inclusive quando estupro de vulnerável. Então, nós precisamos ter uma educação pública planejada, com a busca ativa dentro da Secretaria de Educação e das unidades de ensino, buscando a criança que está fora da escola. Nós precisamos incentivar e fortalecer a atenção básica, porque é a atenção básica que dá a condição para identificar esses casos de violência, é a atenção básica que, quando acontece o crime, ela consegue colocar os medicamentos necessários para prevenir as doenças sexualmente transmissíveis, a contracepção de emergência. Então, esse fortalecimento da rede de atenção básica aqui no estado de Alagoas, principalmente na capital em Maceió, é extremamente importante, fora uma política de desenvolvimento e de assistência social, uma vez que esses crimes acontecem, na sua grande maioria, nas populações mais vulneráveis, então que isso possa acolher e transformar a realidade dessas pessoas. E é o conjunto dessas políticas públicas, educação, saúde, assistência, de forma simultânea, de forma intersetorial, que vai fazer com que não só no combate a esse crime tão perverso, que o crime de estupro é um dos crimes mais perversos, porque ele atinge o físico, a mente e a dignidade da pessoa, principalmente quando nós estamos falando de crianças e adolescentes. Então, é o fortalecimento dessas políticas públicas, o cuidar das pessoas, o investir mais nas pessoas, que vai pavimentar um caminho de desenvolvimento sustentável que Alagoas tanto precisa, no sentido de combater esses indicadores que prejudicam diariamente a nossa realidade. Deputada, também vai traçar o perfil dessas vítimas, né? A gente não tem esse aglomerado de informações tão exatas, e com essas notificações de meninas grávidas que deem entrada nas unidades de saúde e que venham a ter esse filho, vai ter realmente uma possibilidade maior de fazer o perfil das vítimas, né? De se traçar o perfil dessas vítimas de estupro, por exemplo. O perfil dessas vítimas de estupro, Sofia, ele vem sendo traçado nos mapas da violência, pela rede de atendimento às vítimas de violência que hoje atende no Hospital da Mulher, mas com certeza nós estamos falando apenas de 10% dos crimes de estupro são notificados. Então, à medida que nós aumentamos a notificação, na medida que nós aumentamos o conhecimento pela autoridade da possibilidade da ocorrência de crime de estupro, é claro que nós vamos ter um perfil mais próximo dessas vítimas. Mas pelos dados que nós temos hoje, como eu falei no início da entrevista, a maioria dessas vítimas são meninas negras, da periferia. E um dado importante, Sofia, é que na região Nordeste nós temos cerca de 54% dos nascimentos de filhos de mães menores de 14 anos. Nós temos o dobro
do percentual da região sudeste, apesar da concentração populacional da região sudeste ser muito maior que na região nordeste. Esse cenário demonstra que as desigualdades sociais e as desigualdades econômicas, elas têm impacto direto no número dos casos de estupro de vulnerável, principalmente. Deputada, eu queria agradecer a sua presença aqui, o esclarecimento de como deve funcionar essa lei e também como foi feita a proposta, né, qual o objetivo dela. Obrigada pela sua participação. Até uma próxima. Bom dia. Bom dia, Sofia. Eu que agradeço.